Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta aqui no canal. Eu sou a Luísa, esse é o Vibe Vegana e o vídeo de hoje é um pouco diferente. Como vocês já puderam ver pelo título, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 histórias que todo mundo precisa ler. Se tu é novo por aqui, já aproveita, te inscreve aqui no canal, deixa o teu like no vídeo se tu curtir e vamos lá. A primeira história desse vídeo é essa, Mouse, uma história escrita pelo Art Spiegelman e ela se divide em duas partes. A parte que seria o tempo presente, que se passa em 1980, mais ou menos. O livro é publicado como histórias separadas nos anos 80, embora tenha uma história um pouco mais antiga. Então ele mostra o autor entrevistando o seu pai, um judeu polonês sobrevivente do Holocausto. Mostra também a ilustração desses relatos. Então ele acaba indo e voltando, mostrando o impacto que essa experiência teve na vida do pai dele no presente do livro e também mostrando como tudo se desenrolou no passado. Algo muito interessante é o uso de animais para representar alguns grupos de personagens. Então, por exemplo, os judeus são ratos, os alemães são gatos, os poloneses são porcos. Acho que é uma ferramenta super interessante para visualmente contar a história. Também ajuda a talvez tornar um pouco menos gráfica a violência que ele mostra pra gente, especialmente nas cenas que se passam dentro do campo de concentração. E também é uma referência porque a propaganda nazista associava os judeus com pragas, então ratos e gatos faz muito sentido. Eu acho que um dos grandes valores dessa história, além de nos contar algo que de fato aconteceu e nos mostrar um relato individual, né, já que a gente tem uma informação mais coletiva, digamos assim, dos acontecimentos e as imagens. Lendo ela, fica fácil de entender o impacto na família, em gerações, para além daquelas que sofreram a violência diretamente. Tem simplesmente um maluco apoiado por vários malucos, com um plano maluco de tirar pessoas do convívio social. É uma redução e é uma simplificação do que de fato aconteceu e quem é essa galera, mas não deixa de ser verdade. Todas essas histórias que eu vou comentar aqui, elas têm uma similaridade até assustadora com o que a gente vive atualmente no Brasil. Então, se a gente pegar o discurso político que a gente tem hoje de dentro do governo e a gente estressar ele ao máximo e pensar na tentativa de tirar minorias, de acabar com quem pensa diferente, de fazer uma limpeza, só ficar o cidadão de bem, não é tão diferente assim. Não é a mesma experiência, mas mesma vibe. É importante que a gente conheça, que a gente saiba profundamente o quão devastadora é uma experiência como essa, para que a gente não aceite qualquer discurso que seja levemente semelhante a esse e que queira tirar grupos de pessoas do convívio social e expulsar essas pessoas do país para criar um país em que claramente não está certo. Assim como essa história mostra o impacto direto na vida de uma família que passa e sobrevive o Holocausto, a segunda história desse vídeo também traz um relato muito semelhante, só que sob a perspectiva de uma mulher. A segunda história desse vídeo é Persépolis, da Marjane Satrapi. Além da história dela, acima de a gente acompanhar a vida desde a infância até a idade adulta de uma mulher iraniana
que passa boa parte da sua vida lidando com o resultado da Revolução Iraniana, ler Persépolis tem um valor muito grande, porque a gente costuma ver muito pouco sobre tudo que não é ocidental e a gente joga num bolo talvez o norte e o sudeste asiático como uma coisa, a gente coloca o Oriente Médio num bolo só e tudo que tá no meio a gente nem conhece, nem faz muita questão de conhecer, e a gente acaba preenchendo as lacunas com a nossa imaginação, e muitas vezes ela é 100% baseada em estereótipos que estão errados, e um deles com certeza é a imagem que a gente tem do Irã, muito em função do que o Irã é hoje, que para gerações como a minha e, enfim, pessoas que não estavam vivas ou não tinham idade suficiente para acompanhar notícias. E eu também tenho um pouco de dúvida sobre o quanto isso era publicizado no Brasil. Nos anos 80, é difícil de saber que o Irã foi um país laico antes da Revolução Iraniana. O Irã era um país como qualquer outro, onde as mulheres tinham os direitos possíveis na época, e é a partir dos anos 80, com a Revolução Iraniana, que o Irã passa a se tornar um país com um sistema que mistura política e religião, passa a se tornar um país islâmico e passa a adotar contra a sua vontade, afinal de contas foi uma revolução, foi um golpe, passa a adotar os costumes e os valores, os hábitos da sociedade islâmica. E isso significa que as mulheres, principalmente, deixam de ter voz ativa, deixam de poder se vestir como normalmente se vestiam. E a nossa protagonista vive exatamente esse mundo e precisa passar a se cobrir, não pode mais ouvir o que ouvia no rádio, não pode mais ler os livros que lia antes. A história mostra também o quão difícil para a protagonista, para Marge, lidar com essa relação tão próxima que ela tem com a identidade dela de mulher iraniana. E ela tem um tio que foi preso político em um momento, então ela sente um vínculo muito grande com se posicionar como uma mulher iraniana, como uma mulher livre, mas ao mesmo tempo viver em um país em que ela não pode viver com liberdade. Então ela tenta lidar com isso, ela tenta sair dali, mas ela não consegue se desvencilhar dessa conexão que ela tem com a casa dela. É uma história fantástica, é muito bonita, tem mais ou menos o tamanho do mouse, então é rápida de ler e tem esse poder de nos fazer questionar o que acontece quando uma parte, de novo, da sociedade é apagada e as mulheres deixam de ter voz e deixam de ser livres como são hoje em dia. E aí é difícil de ler e não pensar em diversas pessoas que estão atualmente no governo federal e que acreditam, sejam senadores, deputados, presidente, ministros, que concordam com aquilo que o presidente disse em um debate, se não me engano, que ele gostaria que o Brasil voltasse 50 anos atrás nos costumes. E basicamente que a mulher voltasse a ser dependente do seu marido, ser obediente ao seu pai, ao seu marido. É uma reflexão muito importante sobre identidade, é uma história que nos abre os olhos para a história do Irã e
tem um valor imenso, além de ser uma super publicação que merece muito ser lida. Terminando essa sessão de quadrinhos mas seguindo na sessão de mulheres que perderam seus direitos, a terceira história que a gente tem aqui é o Conto da Ayer, que é uma série de sucesso, mas que inicialmente foi um livro publicado em 1985 pela Margaret Atwood. Esse terceiro livro inaugura a grande sessão de literatura distópica, que particularmente é um dos meus estilos favoritos. O Conto da Aia, basicamente, é o sonho de muita gente que tá no meio político brasileiro, infelizmente. Acontece uma catástrofe, no caso do livro, é um golpe terrorista. Morre o presidente, morre... Isso eu sei que eles não querem, mas morre o presidente, morre metade do Congresso, e um grupo se reúne com a difícil tarefa de reconstruir o país. Só que essa reconstrução, ela é com valores cristãos. Então, basicamente, a sociedade perde a Constituição, porque eles precisam suspender tudo. Parece muito com algo que a gente viu há uns, 60 anos atrás. Com essa suspensão, esse grupo cristão, então, resolve organizar a sociedade da seguinte maneira. A gente tem um grupo de comandantes, que são as pessoas do alto escalão do governo, homens, no geral casados, e essas pessoas são as pessoas ricas que detêm o poder. Além da morte daquela galera lá do governo, por causa da poluição e de outras coisas que não ficam muito claras na história, as mulheres se tornaram estéreis. Não todas, algumas. No geral, as mulheres dos comandantes, as mulheres ricas, se tornaram estéreis. E todas as mulheres que não tiveram esse problema, que ainda podiam ter filhos, foram reunidas contra sua vontade e treinadas para se tornarem as aias, que o título menciona. E as aias são mulheres que são sistematicamente, mensalmente estupradas pelos comandantes na tentativa de que essa família desse comandante tenha filhos. Então, essa mulher, ela perde o seu nome e ela ganha um nome relativo ao comandante, e ela vai ser posicionada numa casa, vai ficar lá. Todo mês ela vai no médico, descobre se está na hora ou não. Tudo é bastante arcaico, mas ao mesmo tempo é moderno, é confuso. E quando ela tá no período fértil dela, ela passa por um ritual bizarro, porque envolve Bíblia e oração. E não dá para caracterizar isso diferentemente de estupro, porque claramente essas mulheres não têm interesse de estarem ali, mas elas também não têm nenhuma alternativa, já que elas são, tipo, prisioneiras da casa, elas existem só para isso. Elas também compram coisas no mercado, mas não faz muita diferença. Não compensa, pelo menos, a outra parte. E elas ficam ali até engravidarem, a criança nascer, a criança parar de mamar, ficar lá com a família, e aí elas vão para outra casa fazer tudo isso até que todo mundo tenha filhos e esteja feliz. A gente acompanha nesse livro a história de uma dessas aias, afinal de contas o nome do livro é O Conto da Aia, que é a Offred, e a gente acompanha ela quando ela chega na casa e ela conta um pouco da história passada dela. Ela era casada, ela tinha uma filha, eles tentaram fugir quando o golpe aconteceu, foram pegos antes de cruzar a fronteira. Eles se separam na fuga, ela não sabe o que aconteceu com o marido dela, ela tá nessa situação. Mais uma boa história pra gente pensar que quando, no geral, algum homem heterossexual, branco, rico, diz que a mulher
tem que ficar no lugar dela e fazer as coisas dela. Basicamente, extrapolando o conceito, é isso que eles imaginam. Então, show de bola. Eu falei que essa história ia inaugurar a sessão de distopia do vídeo, e é impossível falar de distopia sem falar do 1984. Possivelmente o livro mais conhecido do gênero, e assustadoramente todo ano surge alguma coisa que faz um paralelo. Basicamente o homem adivinhou o que ia acontecer, e eu nem tô falando de Big Brother. 1984 é o auge do estado de vigilância. Ele é escrito com um governo ditatorial em mente, mas ao mesmo tempo ele conversa com a internet, com o quanto a gente é vigiado o tempo inteiro em tudo que a gente faz. E ele mostra basicamente a história de uma sociedade em que o governo detém controle 100% dos meios de comunicação. E o governo edita os meios de comunicação para parecer que sempre esteve certo. Então, assim, vacina, precisa, é importante, agora todo mundo vai falar disso. Então eu vou voltar lá e eu vou deletar todos os posts que eu fiz dizendo que vacina, para fazer de conta que eu sempre fui a favor. Parece, né? Bastante semelhante. Na história, eles editam notícias no jornal para fazer de conta que o governo sempre esteve certo. Então, se teve uma safra diferente do que era esperado, eles vão lá e editam para parecer que eles acertaram desde o início, não que eles projetaram mais do que foi o resultado real. Tudo muda quando o nosso protagonista conhece uma mulher diferentona, livre, e ela faz com que ele comece a pensar fora do esperado. 1984 é um livro que vale muito a pena ler. Ele faz reflexões muito necessárias sobre o estado de vigilância, sobre o que é um governo ditatorial. Também para esclarecer para certos ex-ministros terraplanistas, nazismo não era movimento de esquerda, né? Então é um estado ditatorial de direita porque existe isso. Tem gente que consegue ser ministro de Relações Exteriores e dizer esse tipo de asneira publicamente. Mas enfim. Embora o 1984 seja possivelmente a história mais conhecida do estilo, quem gosta dessa precisa conhecer uma muito interessante que se chama Nós. É um livro do Zamyatin, um russo, e esse livro é considerado o que inaugura o estilo. Existem algumas outras histórias mais antigas, mas pelo que eu pesquisei, esse é um dos primeiros. O Nós é um livro publicado em 1924, ele só vai ser publicado nos Estados Unidos, porque a União Soviética censura ele, e assim como 1984 fala sobre linguagem, no mundo do Nós, tudo é lógico e científico e matemático. As pessoas não têm nomes, as pessoas têm números, e nessa história também a gente tem uma personagem feminina livre que chega e muda completamente a vida do nosso protagonista. Temos um padrão. Nessa sociedade, tudo é extremamente construído pela lógica. O nosso protagonista é um cientista e a gente acompanha ele refletindo sobre o quão lógico realmente o mundo dele é e aprendendo qual é o desdobramento de tentar subverter essa lógica e tentar ser individual, ser único e dar espaço para a emoção ao invés da razão.
É uma história muito legal. Eu acabei conhecendo numa época em que eu era editora de uma revista científica na universidade onde eu estudava, e a gente publicou um artigo que falava sobre distopia. Isso foi na época dos Jogos Vorazes, então era um assunto em voga. E o artigo falava justamente sobre os paralelos que Jogos Vorazes têm com 1984 e com o Zamiatin, com o Nós, sobre o quanto ele existe em cima dessa base super sólida das histórias distópicas. E vale muito a pena ler. Tanto ele quanto 1984 foram livros que me mantiveram muito presa do início ao fim, e para mim isso é essencial. Eu gosto de ler, mas eu gosto muito de alguma coisa que me prende, que eu fico envolvida emocionalmente, que eu quero saber o que vai acontecer. Para mim, essa é a leitura mais prazerosa que existe. E aí eu pensei que eu podia trazer um livro bônus, que também vale muito a pena ler, também é uma distopia e é uma história muito maravilhosa. Recentemente foi adaptado pela HBO para ser um filme, e essa história se chama Fahrenheit 451. É um livro do Ray Bradbury, é uma história muito interessante em um mundo em que todo mundo está super alienado e um mundo onde livros são proibidos. Na história, a gente acompanha um bombeiro, só que ao invés de apagar fogos, o trabalho dele é queimar livros. Nessa sociedade que o autor criou, os livros são extremamente perigosos. O governo sabe disso. E o governo faz uma leve lavagem cerebral na sua população, mas de uma maneira muito inteligente que ninguém percebe. Basicamente, todas as casas têm uma parede enorme, com uma TV gigantesca, super barulhenta, que passa as coisas muito aceleradas. E eles, ao longo do tempo, perceberam o quanto as pessoas não tinham mais tempo para sentar e ler um livro. Essa é a história que eles contam como justificativa de por que livros não existem mais. Supostamente os livros começaram a ficar cada vez mais reduzidos, mais resumidos, porque ninguém tinha tempo, todo mundo queria mais ver pronto na tela, na imagem, e esses livros deixaram de existir. Só que ao mesmo tempo, se alguém for pego com um livro, aparece um grupo de bombeiros para botar fogo nesses livros. Então, eles não são interessantes, mas ao mesmo tempo eles são perigosos. Enfim, né? A questão é que aquela TV distrai as pessoas e ninguém tá muito preocupado com isso. E o protagonista da história é justamente um dos bombeiros. Ele acaba conhecendo uma vizinha. Percebam a vontade desses autores em trazer mulheres como disruptoras da vida desses protagonistas. E ela começa a falar sobre livros e ela desperta nesse bombeiro, o Guy, um interesse em descobrir o que tem nesses livros. E aí começa um problema porque basicamente ele é o último cara que deveria ter um livro, mas ele tem. E ele tem muito medo de ser descoberto, porque ele sabe que ele vai ter que queimar aquele livro e ele não quer queimar. E basicamente a ideia do autor era fazer uma discussão não só sobre censura e sobre queimar livros, já que ele escreve nos Estados Unidos durante o macartismo e ele realmente tinha um receio de que livros fossem incendiados, como era feito na época do nazismo, mas ele quer falar sobre o quanto a gente acaba se alienando e deixa de perceber a manipulação que existe e a criação de narrativas que nem fazem muito sentido, não são muito lógicas, mas que acabam nos emborrecendo e nos impedindo de pensar diferente e de ponderar sobre coisas diferentes. Basicamente,
a ideia que baseia a eleição de 2018, as fake news e toda essa narrativa bizarra de que as minorias, inclusive os veganos, vão impor uma ditadura comunista. Tudo isso é a criação de uma narrativa alternativa baseada em zero fatos e que, por algum motivo muito bizarro, eu tenho a impressão de que Comic Sans tem um impacto visual para essas pessoas, essa narrativa acaba conquistando o coração e parecendo verdadeira para muita gente. Mais uma vez, um livro que tem tudo a ver com o que a gente vive hoje e que é super importante pra gente questionar o que a gente recebe e não aceitar coisas que não façam sentido algum, como a magnetização com a vacina e o 5G. Eu imagino que se tu tá aqui nesse canal e tu tá assistindo esse vídeo até agora, possivelmente o 5G não é uma coisa que te preocupa, inclusive deve ser um motivo de memes, mas é sempre importante lembrar e destacar o óbvio, porque para muita gente claramente não é óbvio. E mesmo que pra gente seja um assunto ok, ainda assim são histórias que podem provocar reflexões super profundas, no mínimo entreter a gente. E que, na minha opinião, valem muito ser lidas. São histórias que, pra mim, são muito importantes e são histórias que certamente eu vou reler em vários momentos da minha vida, porque elas vão além da época em que elas são escritas. A gente tá falando aqui de publicação de 1924, que é extremamente atual ainda hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau!